Hipertensão, câncer de próstata e diabetes são doenças bem comuns e atingem uma grande parcela da população masculina. Mas os homens não gostam muito de ir ao médico e, por isso, problemas que teriam tratamento relativamente fácil se transformam em doenças graves. Para falar sobre essas doenças que mais atingem o homem, eu converso agora com o Wellington Martins. O homem é naturalmente relaxado com relação a esse trato que ele dá a ele mesmo? Sim, culturalmente a gente observa que o homem ele tem uma certa resistência a buscar uma atenção do profissional médico à sua saúde. Tem muito o tabu de que no momento que ele procura o médico é quando ele identifica que a sua saúde ela vai piorar. Há muito disso. Eu vou procurar o profissional médico para cuidar quando há uma orientação de algum parente, algum familiar, mas muitos dos homens, eles alegam que quando procura o médico, há uma piora da sua saúde. Quando, ele na vai verdade, no extremo, né? No extremo, é um mito. Na verdade, isso é um mito. Quando chega a dor e o problema, ele não dá para esconder. Não dá para esconder. Principalmente o que é relacionado ao câncer, tá? Tanto de próstata e como ao câncer do órgão mesmo masculino, que isso é muito pouco ainda divulgado, mas nacionalmente já se tem uma política direcionada também a esse foco. E lembrando que na saúde masculina, o câncer de próstata é o segundo maior, que tem maior incidência de implicação à saúde do homem. O primeiro ainda é de tumores na pele e em segundo vem a de câncer de próstata. Agora, essa questão é cultural, né, do homem não se tratar, não se cuidar. Sim. Costumo dizer que até por estudos, isso vem desde a época da ditadura militar, que há, na verdade, uma postura do homem de se manter firme a certas situações, principalmente relacionadas à sua saúde. Ou seja, então aquela postura do homem militar mais rígido, mais rigoroso, talvez não tão atento a questões mais humanas, esse histórico fez com que essa evolução perpetuasse um pouco dessa resistência no homem. A estrutura de atendimento também não colabora com essa linha de raciocínio, da dificuldade de acesso? A política nacional, existe uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, isso é instituída pelo Ministério da Saúde, e ela é justamente disseminada por todos os estados brasileiros. Na verdade, houve uma evolução até no atendimento. Então, você tem exames, o toque retal ele já é feito há muito tempo, ele não foi substituído pelo exame de sangue. Então, você tem o toque retal aliado mais o PSA, que é um exame específico para verificar esse volume da próstata e como está essa situação. Então, se imaginarmos, houve uma evolução sim para a abertura do acesso do homem para os serviços assistenciais médicos. Agora sim, há uma resistência, mas o serviço que é posto desde a identificação de um câncer, isso aí é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, aberto a todos. Mas tem pouca visibilidade diante de um programa para o idoso, diante do programa para as mulheres, do tratamento dispensado às crianças. Isso não faz com que o homem já tenha naturalmente essa rejeição, ele possa inibir mais a iniciativa? Sim, sim. A gente teve mais força em alguns movimentos como o Novembro Azul, que é justamente direcionado ao câncer, à prevenção contra o câncer de próstata. Isso acontece em novembro, assim como a gente tem o Outubro Rosa, que é direcionado ao câncer de mama para as mulheres. Esse movimento ele vem crescendo, vem ganhando força, vem justamente tendo o apoio da mídia para poder divulgar e que chegue às classes mais deficientes. Quando eu falo classes deficientes, são questões socioeconômicas. Então, se você for identificar, o câncer do órgão genital masculino, ele tem uma maior incidência no norte e nordeste, justamente porque tem um índice socioeconômico inferior ao do restante do país. Mas a gente não pode atrelar essa deficiência da busca da cura, porque normalmente quando se encontra instalado um câncer de próstata, o homem só vai ter realmente a descoberta ou o diagnóstico fechado já num estágio avançado. Porque no início você não tem sintomas que possam definir que você está com algum problema, e se você não for aberto
a essa cultura, essa mudança de cultura, que na verdade é uma transformação cultural, se você não tiver aberto à questão do toque retal e parar de se entender como piada, que a gente escuta muito até no trabalho mesmo, a brincadeira, você fez o exame, não fez? Então, é uma preocupação. A gente tem que levar um pouco mais a sério a população em si, não só aos governantes que eles possam, que eles já fazem toda essa disseminação da política e dando uma estrutura. Né? Em alguns momentos não é possível atender, mas as condições para a realização dos exames existem, preventivamente existe. E após a identificação desse câncer, também existe tratamento específico disponível pelo SUS. Porta aberta através de quê? De ambulatórios, do Programa de Saúde da Família, postos de saúde? Perfeito. A gente, do Estado, a gente tem sempre um apoio da assistência básica, que aí já vem da Prefeitura, toda a ação de desenvolvimento, e o Estado, de contrapartida, ele já começa a oferecer esses postos, né? E quando eu falo nos postos, é justamente no laboratório, onde se disponibiliza os exames, para você ter uma complementação desse e identificar fazer o fechamento do diagnóstico, certo? Você tem os ambulatórios também, que eles fazem esse apoio no momento em que há algum sintoma, que há realmente uma deficiência com relação à saúde, dá um suporte também. E pós a isso, você tem os tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, que também é disponibilizados pelo SUS, até exemplo que você tem também da Santa Casa, que também há exames específicos para essa situação. Mas a primeira assistência deve ir através do clínico geral. Ele é quem indica, porque o homem não deve procurar o especialista de pronto, que ele não sabe o que tem. Isso mesmo. A gente tem uma indicação muito, muito forte relacionada e que a gente passa sempre. Os homens, hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dos 50 anos, esses que não têm fatores de risco, devem procurar o médico para justamente prevenir contra o câncer de próstata, que é o toque retal, mais o PSA, que é o exame específico do sangue. Os fatores de risco, que isso aí já é posto pela Sociedade Brasileira de Urologia, são as pessoas obesas, pessoas de pele negra, então tem uma incidência maior ao câncer de próstata, e se você tem um histórico familiar, que aí vem pais, tios e irmãos. Então, a essas pessoas com esses 3 fatores de risco, ou um desses, ela deve iniciar aos 45 anos a prevenção, o exame de toque retal e de sangue. Quem está fora desses fatores de risco, inicia aos 50 anos os exames preventivos. São doenças silenciosas, né, como hipertensão, diabetes, né? Perfeito. O câncer também de próstata. Qual deve ser o primeiro passo e a partir de quando o homem precisa se cuidar? Bom, o primeiro passo antes de todo o acompanhamento médico, e aí já inicia com a questão da sua alimentação, né? Então, um apoio de um nutricionista é muito importante para que se possa perceber quais são os alimentos que te fazem bem, quais são os alimentos que podem desencadear uma hipertensão, né? A questão da obesidade, porque há fatores de riscos que já são propensos para que você futuramente seja um hipertenso. Então, e até o diabetes também. Então, começa da alimentação. Da alimentação, você, como bem colocou, o acompanhamento médico por um clínico geral, que dependendo dos seus resultados, dos seus exames, ele indicará se é necessário ou não, se faz necessário ou não, o acompanhamento do médico especialista. Há alguma prevalência? O senhor falou agora há pouco sobre a raça negra, pele escura. Alguma prevalência que mereça mais atenção para o nordestino com relação à incidência do sol, né? Vida noturna, hábito como tabagismo e alcoolismo? Olha, pelos estudos que foram feitos direcionados a câncer de próstata, há uma indicação maior para que o negro faça os exames um pouco antes, né? Justamente pelas incidências. Então, isso, estatisticamente, é comprovado para que se faça uma antecipação. Relacionado a outras situações, não há muito uma diferenciação, seja para o diabetes, seja para a hipertensão, não há muito uma diferenciação, só relacionado ao câncer de próstata. Já no câncer relacionado ao órgão genital masculino, vem ao Nordeste e Norte-Nordeste, como eu coloquei, por uma questão socioeconômica inferior à do restante do país, porém, são hábitos de higiene apenas,
que podem prevenir. Porque o câncer você não consegue saber quando você vai ter e se você vai ter. Então, são poucos que você pode identificar. Já do câncer relacionado ao órgão genital, é possível, porque com a higiene você já minimiza ao máximo o risco de ter esse problema em sua vida. O passo a passo até chegar ao tratamento, o que o homem deve fazer? Procurar um ambulatório? Há uma indicação de algum laboratório específico, ambulatório específico, para atender ao homem? Bom, específico não, porque você tem parte do seguinte princípio, isso é uma assistência básica. A assistência básica, normalmente, ela é feita, como eu coloquei, pela prefeitura, e normalmente são consultas eletivas. Então, o homem ele vai se dirigir a um posto de saúde municipal, ele vai tentar pleitear uma consulta a um urologista, né, ele estando dentro dessa faixa etária, caso não tenha uma identificação anterior por outro profissional. Mas dentro dessa faixa etária, ele busca um posto municipal, ele vai ter os exames laboratoriais em qualquer laboratório normal. Então, laboratórios que são direcionados a exames de sangue, simples, ele pode fazer esse complemento e o toque retal ele pode acontecer no próprio consultório com o médico. Então, tem todo um aparato para que seja feito e o médico consegue fazer uma identificação pelo enrijecimento da próstata, porque a próstata ela se assemelha a uma castanha. Então, ela fica abaixo da bexiga, na verdade, ela faz a produção do esperma. Então, ela pesa 20 gramas e é onde o médico faz esse toque retal, ele consegue, pelo toque, saber em qual situação se encontra o paciente. Conversamos com o Airton Martins, diretor do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.